O árbitro sem a mafia. Mamei. Além de sermos prejudicados ao longo da década sobre a arbitragem. Eu gosto muito de estar no sítio aonde se vê. Mas eu paguei bem pelo olhar. Para não ser outra vez à rede é golo. Eu estou apaixonado por isso. Ora então todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao 5º episódio da Bola no Fojo. Hoje aqui com um convidado muito especial. Vamos fazer aqui uma pequena apresentação dele. Ele começou a sua formação nos Lubitos, no Alarriba, no Turingo e no Calvão. Como sénior, inicia a sua carreira no Seixo, em que acaba mais tarde por ter passagens no Crack, no Calvão, na Jubé Force, e acabou por ser um jogador muito cobiçado nesses anos. E depois, mais tarde, regressa ao Seixo, onde termina a sua carreira como jogador. Este jogador também, no podcast passado falámos sobre isso, aparece no melhor 11 de sempre. Deles e de muitos. De muitos também, ou seja, acaba por ser uma referência aqui. E acho que agora, perante esta informação toda, acho que já não há grandes dúvidas. Estamos a falar de Artur Pito. Desde já agradecer-te, Pito, teres aceito o convite. Bem-vindo. Sabe, é um gosto enorme ter-te aqui, é um prazer enorme ter-te aqui. E se quiseres acrescentar mais qualquer coisa em relação à tua apresentação, para quem não te conhece assim tão bem. Primeiro de tudo, boa tarde. É um grande gosto estar aqui com vocês. Como é todas as vezes que aqui venho, sinto-me como se estivesse em casa. Isto é uma segunda casa para mim. Pois. O Seixo de Mira abraçou-me já há muitos anos. E é um gosto enorme estar aqui convosco. Mais uma vez, como semanalmente, como mensalmente. Já chegamos a essa parte. Isto basicamente é só gravar um bocadinho de uma conversa que nós costumamos ter tantas todas vezes, as semanas, quando a malta se junta e agora tornamos isto oficial, sim, e de certa forma, e público né? também. Toda a gente pode ter a oportunidade de voltar a rever esta conversa anos mais tarde, semanas mais tarde, e isso é que torna. Deixem-me só referir o seguinte: primeiro dar-vos os parabéns, porque é incrível a vossa vontade, a vossa tremenda vontade e o sentimento de bairrismo que vocês têm, que é incrível, e uma salva de palmas para vocês. Está bem, pá. Da nossa parte, acho que obrigado. E em nome da direção também. Em nome da direção também. Sem toda a gente isto não era possível. Está muito background, está acima de tudo trabalho por trás disto. Nós acabamos por dar a cara aos dois, mas temos ali pessoas ali na Regi também. Sei disso. E durante o dia a montar e desmontar. Por isso acho que é uma salva de palmas para todos nós e para as pessoas também que nos assistem também para isto, que isto é importante. Foi criado. Se calhar, voltando agora aqui um bocadinho, começar aqui por umas pequenas perguntas. Vamos fazer umas perguntas, mas nada do outro mundo. Começando se calhar nos primórdios, sim. Como é que isto do futebol apareceu assim na tua vida? Olha, isto é quase cultural a nível da referência que nós temos, quer em Portugal, quer em termos de Europa e em termos mundiais. O futebol está presente nós temos uma bola, o que é que nós fazemos? Vamos lá para fora. Isto, quando éramos crianças, agarrávamos numa bola, tínhamos um muro, tínhamos uma baliza. É cultural. Claro. O futebol nasce em cada um de nós, em escalas diferentes. É o desporto rei. Não é? É o desporto rei. E eu não fugi à exceção. Muito cedo, posso já começar aqui pelos meus primeiros dias aqui neste campo, que não era verde. Tinha outra cor. Até há bem pouco tempo. Posso-vos dizer que os meus irmãos treinavam aqui, jogavam aqui, tinha eu 6, 7 anos. Estamos a remontar, não é 1962, mas estamos a falar em 95, 96. Sabes bem, porque és da minha idade. As contas não falham. Estamos a falar ali entre 96 e 97, 95, 96, 97, em que literalmente eu comecei a dar aqui os primeiros passos a ver os séniores a jogar, numa fase inicial júniores, e que depois literalmente vinha ver os treinos, vinha ver os jogos, trazia a minha bola de casa. Sim, típico, não é? Pouco tempo depois, o que é que acontece? Nós criamos o nosso grupo de amigos e passamos de ver estes jogos, e temos ali o campo, ali ao lado, em que a quarta-feira à tarde era mítica, não havia telemóveis, não havia carros, e que literalmente 3 da tarde aparecia ali tudo. 20, 30 pessoas a jogar ao bota fora. E literalmente o futebol começa aí. Exatamente. E a partir daí, depois começa-se a ver uns e outros, começa-se a perceber que há aqui alguns clubes de formação aqui perto,
E foi a partir daí que Porque surgiu. tu quando começas nos Lebitos, desculpa interromper, mas tu quando começas nos Lebitos vais para lá porque era a única escola que tinha formação a esse nível dessa idade ou porque Não, a ligação- simplesmente tinhas ligação com alguém? A ligação aqui surge através do Diogo, do falecido Arménio, Ok. do David Natário, do Daniel Natário, que estão lá a jogar num Ok. escalão e que começam a ver aqui que eu até tenho algum jeito e chamam-me lá para 2, 3 treinos. Aqui o elo de ligação mais forte é o Hermínio, Ok. que está a treinar os infantis lá na altura, futebol 7, e que experimento, vou lá treinar e desde aí Foi nós tínhamos aqui uma pergunta, ainda bem que falaste aí, porque nós tínhamos aqui uma pergunta que é com que idade é que tu reparaste que realmente eras bom tecnicamente, ou melhor que os outros, ou Mais ligeiramente- diferenciado, já ou que tu diferenciado. reparaste ou que alguém reparou, certo, não eu não ligava muito a isso, eu literalmente queria era jogar. Lembro-me, eu até tenho uma história engraçada que é muito curtinha, que é o quê? Isto coincide quase com a minha inscrição nos escoteiros. É muito interessante, que é naquela fase em que nós queremos estar muito com os amigos e temos os escoteiros e temos o futebol. E houve ali um cruzamento em poucos meses em que literalmente os chefes dos escoteiros começaram a dizer: olha, o Arthur deixou de vir aos treinos, porque ou aos treinos não, às reuniões, porque eu tinha jogo. Os convívios e os jogos, não é? Pois. E o que é que acontecia? Bateram à porta dos meus pais e disseram assim: olha, o Arthur nunca mais apareceu às reuniões dos escoteiros. Ele está no futebol. E os meus pais chegaram ao pé de mim e disseram: futebol ou escoteiros? Tens de fazer uma opção. Tiveste que optar pelo futebol. E tu optaste o futebol ainda bem? E literalmente foi a partir daí que começaram a surgir o futebol um bocadinho mais a sério. Mais a sério. Falando aqui também um bocadinho nessas memórias, lembras-te do teu primeiro golo na formação e depois posteriormente como sénior? O primeiro- Tens essas duas referências. Olha, posso dizer de memórias, o primeiro gol certamente foi logo nos Lebitos, porque eu adaptei-me lá muito bem ao futebol 7. Também era malta, havia aqui algo, como já referi, havia aqui alguns elementos da terra, sentia-me completamente à vontade. Treinador o Hermínio, que depois volta a encontrar. No Calvão, não é? Ou não? Aí foi só no 6? Aqui no Só aqui 6, no estamos seis. a falar de 20 anos de distância, é Pois. engraçado falarmos disto. 20 anos, nem tanto, mas uns 15, possivelmente. O meu primeiro gol, posso falar do primeiro gol de infantil, não me recordo. Posso falar do primeiro gol que fiz Sénios. aqui no 6. Ok. Foi no estádio Sérgio Conceição, em Taveiro. Foi no primeiro jogo que joguei pelo 6. Perdemos 2-1. Foi para a taça, não? Foi para a taça. Na relva natural. Lembras contra quem? Sei que tinham avançado, que nós já falámos Que é várias vezes. o Pampa, que é o Daniel é que o estava a marcar, não é? Chamava-se Olivier. Ok. Eu lembro porque é o meu irmão. Ele jogou pouco tempo nessa equipa, depois foi logo Não sei que equipa resgatado para não sei que outra. equipa é com quem eu joguei, mas o primeiro gol surge no primeiro jogo pelo 6 Ok. e foi no estádio Sérgio Conceição, em Taveiro. Muito bem. Nós aqui há uns tempos, há pouco tempo, nós sabíamos que íamos ter o podcast contigo e houve alguém que falou que tu eras um malabarista com a bola, e que há aqui uma história engraçada relacionada Dos com o número toques, de dos toques na bola. E se quiseres um bocado abordar essa história, Basicamente- tens aqui um recorde de toques. Qual é que é o número de recorde de toques? O que me disseram que passou os 4 dígitos para cima. 1000 e tal toques. Não, 2000 e tal. Não foi 2000. Desculpa, Sim, sim. então, desculpa lá. Não, basicamente Eu tinha isto, pensado que tinha isto tem uma história também Exato. associada, que é o quê? Os meus pais tiveram um bar de praia no Arião, como vocês sabem, como vocês também Também vamos desfrutaram. falar nisso. Já vamos falar disso depois. E eu fui para lá com 8 anos. E então os meus tempos livres, mais uma vez, Bola. era com a bola, muitas vezes sozinho. O que é que se faz sozinho se não houver os tais muros que estávamos a falar, que não havia lá? Dá Era toques. toques. E literalmente o meu pai, na brincadeira, virava-se para os clientes e dizia: então, quantos toques é que acham que aquele miudito, que eu era muito baixinho na altura, quantos toques é que ele é capaz de dar? E eu com 9, 10 anos já dava 300, 400 toques. E depois a malta dizia: mas ele joga em algum clube e não sei o quê. E depois a partir daí é que... Mas pronto, sempre me entretive muito com uma bola, ainda hoje. A brincar com o Gonçalo e tal. Com o Gonçalo, ele por vezes fica cansado e eu fico com a bola. Continuas com a bola. A brincar sozinho. É verdade. Há coisas que nunca mudam. Pois é verdade. E achas que ele tem o teu ADNzinho já ou não? É assim, Para o a futebol minha perspectiva neste momento é que o menino tem 4 anos
e que demonstra muita vontade de ir para os treinos, mas é uma criança que quer brincar. Não nota ali nada diferente dos outros miúdos, dizer não, nada disso. Ele quer estar com os amigos e estar com a equipa dele e adora ir aos treinos. Quando lhe digo que hoje é dia de treino, e hoje é dia de treino. Ele está a jogar no crack, não? Ele está lá no crack e daqui a pouco tem treino e eu quero ir lá ver. Mas isto para dizer o quê? Eu digo-lhe de manhã, nota-se nos olhos dele que ele tem muito entusiasmo de hoje é dia de treino. Ele chega da escola, quer-se logo equipar para ir para o treino. Entusiasmo ele tem, relativamente à qualidade. Falaremos mais para a frente. Sair ao pai tem. Sim, o genezinho tem que lá estar. Nada forçado. Se quiser ir para o xadrez, vai para o xadrez. Exatamente, está tudo bem. Qual é que foi o clube / balneário, se é que podes juntar as duas coisas? Eu sei que são coisas completamente diferentes. Mística e balneário e não sei o quê, mas se conseguires juntar clube e balneário num todo, qual é que foi aquele que mais te marcou? Que ficou mais na memória e que vais ter 80 anos e vais-te lembrar? Lembra-me bem daquela equipa ou daquele clube onde eu passei. Eu acho que tenho que dividir isso em 2 pontos. Essa pergunta em 2 pontos, porque claramente, em termos de balneário, eu tenho alguns anos aqui deste clube e não há nada que desfaça essa memória, todas essas histórias, todas estas coisas que nós vamos falando quase em conversa de amigos e conversa de café e conversa de balneário, que ainda hoje comentamos, temos muitas histórias juntos e temos um rol de, não digo de décadas, mas temos aqui, tenho aqui companheiros no Seixo que já partilhei balneário noutros campos, partilhei há 20 anos. Exato. E então isto é inegável. Este clube, há aqui histórias, há aqui memórias que não há hipótese de fugir. E que literalmente encontramos-nos e falamos com memória e com saudade desses momentos. Isso é um ponto e o balneário, nisso não há nenhum. Como este clube não há nenhum. Okay. Relativamente a memórias, a histórias, a situações engraçadas, a situações de amizade, que é isso que nós levamos do futebol. Acho que nunca nos devemos esquecer disso. E eu por vezes esqueço-me disso, em campo. Mas eu acho que já lá vamos. Vamos passar por lá. Quero acreditar nisso, que a descrição que vocês deram no último podcast em relação a... Consolaste ali a ouvir-me. Se calhar muitas histórias que foram faladas no podcast anterior também estavas lá. Sim. E de facto, faz parte. E eles não falaram muito da parte da viagem à França. Por exemplo, eles na França não cortaram-se um bocadinho ali na França e depois, ainda mais, tu também estiveste presente nessa viagem. Tu e o teu Eurojunis falavam francês ali, fluentemente. Sendo que havia o Ricardão. E o Ricardão, o Ricardão também, exatamente. O Ricardão que estava connosco há pouco tempo, mas que vinha de lá e que se sentia. E foi também com vocês nessa viagem, sim senhor. Mas já lá chegamos a essa parte depois da história. Respondendo ainda à questão anterior, dividindo aqui os 2 setores, que é o Seixo, por todas as memórias, pelos anos de ligação, depois tenho que falar de quando fui essa equipa, a sensação que muita gente se lembra ainda. Estamos a falar de 2000 e eu tinha 16 anos, foi quando fomos campeões distritais em Calvão. Subiste de divisão. Os júniores de primeiro ano fomos campeões distritais. Ok. E com pena que depois vamos todos para a universidade e essa equipa é descontinuada. Mas vocês ainda estavam no escalão júnior? Nós éramos praticamente 90% da equipa era júnior de primeiro ano. E se vocês subiam e iam aos nacionais, não? Íamos aos nacionais e o Calvão não teve equipa porque fomos todos para a universidade e bem, a meu ver. Claro. Mas que fica aquele asterisco. Aquela mágoa porque a maior parte das equipas isso acho que em todos os escalões de formação é comum a todos, que é naquele primeiro ano, aquele primeiro ano em que é muito complicado, porque é o primeiro ano daquele escalão de formação e o normal é a equipa ser muito mais fraca do que as outras. As equipas boas são sempre aquele escalão de formação que já lá está há 2 anos, ou há 1 ano, né? E então os júniores, ser campeão distrital de júnior de primeiro ano significa que no segundo ano iam aos nacionais ainda melhores. Por isso fica sempre. Por acaso não sabia disso. Sabia que vocês tinham sido campeões, mas não sabia que era o primeiro ano. Conheces se calhar metade da equipa. Possivelmente sim. Mas que deixou de desejar porque ficámos sempre com aquele asteriscozinho. Então aqui em suma o balneário 6,
Balneário do Seixo, E o equipa clube sensação, equipa sensação de qualidade de ultrapassar recordes. Tivemos adversários temíveis aqui no Cyber de Calvão e que literalmente... Só por curiosidade, marcaste quantos golos nessa época, lembras? Foi a única época na minha história, não gosto de dizer carreira porque dá assim um ar Sim, Mais velho, pesado, velho, né? que não perdi a conta, porque sei que o trio ofensivo ultrapassámos os 110 golos, Nossa. Os 3 da frente. os 3 da frente. É muita fruta, Isto como a é Dra diz. falar É muita fruta. estamos a falar já numa fase seguinte, que depois ultrapassámos equipas como Feirense, já havia muitos jogadores emprestados de Sporting, Porto e Benfica que vinham jogar para São Joanenses, Santa Maria da Sim, Feira, clubes satélites, não é? e que defrontámos e que fomos campeões. Jogadores de alta nessa altura. qualidade. E fica sempre aquele saborzinho amargo de. Como estavas a dizer, e se não tivéssemos ido estudar e Ficam as tivéssemos fotografias na continuado? gaveta, está lá tudo documentado. Sim, e certamente nunca mais te vais esquecer daí também ter essa, É verdade. essa importância. É por isso que eu quis essa passagem. dividir esta resposta Em em duas. dois, porque faz sentido que assim seja. Muito bem. Agora também continuando nesta parte das ligações, para ti, na tua opinião, quem é o teu irmão no futebol? É a primeira mais puxadinha, né? Essa é a primeira mais complicadinha. Olha, eu não posso dizer só um nome, porque eu tive aqui meia dúzia de nomes que eu se calhar tenho mais de, se formos a números, que eu não vou aqui remontar a 1972, Sim. porque eu gosto de utilizar esta expressão. Há aqui meia dúzia de nomes que me acompanharam em vários clubes. É engraçado, eu vou dar aqui uma frase do Jason, que ele diz assim, do Jason já vou falar do Zorro também. O Jason diz assim, quando falamos de várias épocas de futebol, ele vira-se e diz: quando eu vou ver a fotos minhas em que se vê ou plantéis ou clubes, como estas aparecem, Sim, como tem aí. eu olho para todas as fotos que tenho e aparece sempre o Pito. Estás a ver? Quero me encontrar e vejo é o Pito. Estás a ver? Ele diz isto na brincadeira, mas porque é que eu estou a dizer isto? Porque há aqui jogadores que eu partilhei balneário com o Jason, com o Zorro, com o Jonathan, com o André Barreira, com vários elementos que joguei, quer aqui no Seixo, quer no Craco, quer no Calvão. São vários clubes, tenho que falar também do David Natário. Estamos a falar de se calhar quatro clubes diferentes, em que tenho alguns atletas São comuns em todos. e que literalmente esses, Sim, é os que ficam mais, não é? temos aqui nomes que não vale a pena estar aqui a individualizar, que pelos anos que acarretam em termos de história, outra vez não carreira, que faz sentido que são sejam os irmãos. Não consegues dizer um. Não consigo dizer, mas já vá. Mas tens muita gente que são comuns em todo. Mas acaba por ser uma resposta politicamente correta, não é? Não, porque repara. Não é questão das pessoas ficarem tristes ou não, mas tu simplesmente não é uma não questão consegues. de Não consegues valorizar uns ou outros. Ou- Basta pensar nisto, que é, eu não sei quantas épocas, vocês aí nos vossos rascunhos, eu não sei quantas épocas tenho de 6. Não sei se tens para aí umas 6, 7. Pronto, 6, 7. 6, 7. Se calhar há 6, 7, se nós formos a fazer estas contas, em 20 anos de bola, 6, 7, se calhar tenho jogadores comuns nessas 6, 7. Sim. E esses eu não posso estar a dizer que não são irmãos no futebol, Claro. porque em 20 anos, se 6, 7 estiveram comigo, E muitas delas marcaram as tais histórias que tu estavas a falar há bocado, que marcaram durante sem a tua dúvida, história. Não gostas que digam carreira, eu vou dizer a tua história. automaticamente. Sim, Sim, não faz há sentido, dúvida. faz sentido. E agora pegando um bocadinho do lado de fora, do outro lado do Barão, eu gostava de saber que tu nos dissesses qual é que é a importância que o teu pai tem para ti no futebol. Vocês sabem disso. Mas as pessoas lá em casa não sabem. Vocês sabem disso, quem acompanhou ao longo dos anos. Eu não posso só individualizar o meu pai. Tenho Sim, que é teu pai e a tua mãe. A tua mãe também Sim, teve os sempre dois, muito presente. os dois. Porque claramente quando eu tenho, e isto é engraçado nós fazermos quase uma revista ao passado, eu tenho pessoas que me continuam a dizer e que continuam a ter estas lembranças de quando eu era infantil, iniciado, juvenil. E os Eu teus tenho pais descrições dos meus amigos ou dos meus colegas de equipa a dizer: o teu pai corria mais do lado de fora do que tu.
porque ele adorava ver o lance defensivo, adorava correr para o outro lado e motivar não só a mim, ele sempre foi um elemento muito presente e não é porque se querer fazer ver, mas de motivar muito o grupo, motivar muito a equipa, de género. Se o meu pai estivesse presente no recinto, eu acho que as pessoas percebiam-se logo da presença dele. Acho que isto tem coisas boas e tem coisas más, claro. Não é? Então, em termos de arbitragem, nem sequer vamos estar por aí, não é? Mas eu acho que isto, ainda no outro dia, também com um irmão do futebol, que é o Rui Farturas, ele virou-se e disse assim: o teu temperamento também fez com que também demonstrasses isso tudo dentro de campo. Porque se calhar se fosses, entre aspas, menos agarrido ou menos batalhador, menos batalhador, acho que a tua personalidade depois também se reflete dentro de campo, seja para o bom, seja para o mau. Claro, é em tudo. Acho que é muito por aí. E o meu pai sempre foi igual, muito presente. Quer a minha mãe na brincadeira também diz isto, que é o teu pai tem o sangue serrano e tu ainda lá tens umas moléculas também. Até porque nós ainda vemos, hoje em dia, tu já tens a idade que tens, já terminaste devia ter uma postura diferente, acho que é isso. Não é isso que eu vou dizer. Não é isso que eu vou dizer. O que eu vou dizer é que ainda continuas a tê-la. Ou seja, independentemente dos anos que passem e de toda a tua história no futebol, há uma coisa que nunca vão mudar. E eu tenho a certeza que tu vais ter 50 anos, vais jogar o torneio de Foz e vais ter exatamente a mesma postura. Sim. E foi a descrição que nós dissemos, e acho que é aquilo que encaixa na perfeição. És odiado lá dentro e amado cá fora. E eu sou o perfeito exemplo disso. Eu adoro jogar contigo, mas é na tua equipa. Não agora é contra ti, não consigo. Não gosto de jogar contra ti. Não só pela tua qualidade, mas porque tu és um gajo que eu não gosto de jogar contra. Agora, cá fora e jogar contigo, perfeito. És o melhor gajo do mundo e sabes perfeitamente que eu tenho essa opinião em relação a ti, por isso. Obrigado, é aquilo que acho que a melhor descrição que nós podemos dar, tanto no anterior como agora, é isso. Cá fora és amado por muita gente, mas enquanto estás lá dentro, meu amigo. E então aquele pavilhão de mira, eu nem quero pensar nisso. Aquele pavilhão de mira... Tenho noção disso. Eu acho que isso vou ouvindo de quem está a ver. Porque eu não... Ok... Percebo que há ali um elemento ou outro que demonstra claramente que não pode comigo, e que eu literalmente também gosto de criar essa separação do o apito final e depois lá fora somos todos amigos e vamos beber um copo juntos e vamos conversar até em relação ao futebol, que eu ao longo do tempo acho que foi uma coisa que tenho vindo a aprender, que é eu gosto muito de falar futebol. E tu propriamente sabes bem disso, que mais uma vez ficou aqui um asterisco em relação ao futebol. Se calhar há alguma pergunta em relação Vamos a ter isso, uma passagem, que é o seguinte, nada de especial. Uma coisa que eu sempre lamentei, entre aspas, daquilo que nós partilhamos, é a falta de tempo para falar mais, para debater mais, para vivermos mais o futebol. Sim, foi muito giro, foi um ano, e em relação, se calhar, para localizar aquilo que nós estávamos a falar, o Ricardo também deve saber aquilo que nós estamos a falar, foi na tua última época como jogador. Passaste também pela parte do treinador e eu ia-te dando esse auxílio quando estavas a jogar e pronto, basicamente tu foste o treinador da equipa e eu fui como um adjunto, digamos assim. Correto. E essa época ficou marcada e vai ficar sempre marcada, e acho que tu tens o teu discurso no último jogo, eu nunca mais me vou esquecer daquilo que tu disseste, falaste individualmente de cada um no último jogo em casa, e eu lembro-me daquilo que tu disseste, eu não me esqueço da tua promessa, por isso que o Pito disse que ia acabar como jogador, mas um dia iria regressar como treinador e não agora, mas num dia mais tarde, quem sabe, estaria nos planos dele. Por isso acho que é muito importante também referir isso, só para localizar as pessoas em relação àquilo que tu estavas agora aí a referir. É sempre bom ouvir isso e saber que tu te lembras disso. Eu nunca não estava presente aí. Tu não estavas presente, mas agora também fica a saber. Mas já fica a saber. E agora já está oficialmente, agora já não tens como fugir. Continua também aqui um bocadinho ainda na parte da tua infância e da tua formação. O que é que te impediu voares um bocadinho mais? Dares assim um saltinho maior? Eu acho que... Olhem, eu de vez em quando vou pensando nisso e até vou comentando com a Diana, com a minha esposa, que temos que ter noção que, e vocês vão concordar comigo,
o apoio em termos estruturais para a formação neste momento é completamente diferente Completamente. de 97, 98... E não é só dos clubes, é dos pais também. Tudo. Estamos a falar de uma magnitude, estamos a falar de uma escala completamente diferente. Tudo evoluiu, não é? Eu dou-vos o exemplo que antigamente... Como é que isto se processa agora num miúdo de 10 anos? Os pais têm 3 treinos por semana, os pais conseguem levar aos treinos... Acho que isto envolve... Esta resposta acho que é muito complexa, porque antigamente não havia o que há hoje. Isto pode parecer um Clichê. Um clichê, pode parecer não é? um clichê forçado e não me quero estar a tentar justificar com o que quer que seja, mas se nós formos a reparar, e se calhar vou só pegar aqui num aspecto, quantos clubes de formação, e nem sequer vou falar em termos qualitativos, mas em termos quantitativos, quantos clubes de formação é que havia, e se calhar vocês não sabem responder a isto, há 15 anos ou há 20 anos, porque até podemos ir um bocadinho mais atrás, porque se eu tenho 35 neste momento, se estamos a falar de futebol de formação, estamos a falar ali 8, 9, 10, Sim. estamos a falar se calhar de há 25 anos atrás, qual é que era a realidade de clubes de formação num raio de 30 km? Era muito baixa. Eu não me recordo dessa data, porque eu também sou mais novo, mas Estou a falar em termos mas comparativos. até há bem pouco tempo. Tu não tens as condições, há 15 anos não tinhas as condições de formação que tens hoje em dia. Não é? Tu, há 15 anos, que era quando eu estava no futebol de formação, não havia ninguém aqui na zona, a não ser o Alarriba, que tivesse futebol 11. Ponto. Não havia mais ninguém, não havia Turing, não havia, o Turing ainda tinha ali alguns escalões, depois havia o Domos, não havia, e o Domos já é futsal, não é futebol 11. Pouco mais aqui na zona. Claro que lá está, depois se fosses ainda mais longe, se calhar tinhas ali Marialbas se calhar sempre foi uma escola com bastante potencial, e se calhar era a melhorzinha aqui na zona. Tinhas o Calvão também, não sei se nessa altura tinha ou não, porque eu não me recordo. Mas em termos de, estou a dizer, para outro salto, para responder à questão, propriamente, para outro salto, não era propriamente fácil, porque não. Houve uma oportunidade ou outra, mas depois as condições também não seriam as melhores, porque depois, em termos de deslocações de 40 ou 50 km para Aveiro ou para Coimbra, sim, não era bem igual como as coisas são e agora. há a facilidade também dos olheiros, não é? Tu hoje em dia vais a um convívio de miúdos de traquinas, estamos a falar de traquinas, é 7, 8 anos, à volta disso, e passado 2 dias já há um mail no clube a dizer assim: atenção que este miúdo foi notificado, se vocês quiserem levar um treino do Porto, do Benfica ou do Sporting ou não sei o quê, e metem 50 miúdos num dia a jogar há clubes satélite, há plataformas, há estatísticas, há muita coisa que não havia. Isto parece assustador a dizer 25 anos, mas agora que estamos aqui a tirar aqui para o ar, parece 25 anos. Mas mesmo depois tu estás em sénior, tens algumas oportunidades, ou quando estás ali nos júniores, nessa idade de júniores que vais para a universidade, tens aí alguma oportunidade? Olha, é muito simples. Assim que literalmente eu falo quase como grupo, e falo como grupo dessa equipa que já falámos aqui há bocadinho, que é, há aquela tomada de decisão que desde que se vai para a universidade é quase colocar o futebol em segundo plano, porque é assim que tem de ser. E o meu caso foi literalmente sair daqui e ir para 250 km daqui. Sim, tu foste e a partir daí eu fui para Vila Real, e aí é que surge, posso fazer logo aqui a ligação, que é aí que surge, eu tenho a tomada de decisão de que tenho de deixar o futebol, e estou ali, e se tenho de deixar o futebol durou 3 meses, porque vim aqui treinar uma vez e ficaste. E disseram logo: não, tentem inscrever este rapaz, mesmo que não venha todos os fins de semana. A verdade, depois desse episódio, foram 4 anos em que literalmente eu estudava a 240 km daqui e que vinha todos os fins de semana na mesma. Exatamente. Vinhas à sexta-feira, treinavas à sexta. Mas tu chegavas a treinar à semana lá ou não, em Vila Real? Sim e não. Ainda tivemos lá a equipa universitária, que ainda cheguei lá a cumprir treinos. Depois havia o ginásio também da universidade, que também consegui frequentar com alguma frequência. Só que depois nunca é a mesma coisa. Pois não. Nunca é a mesma coisa em termos Ligação, de acompanhamento. Depois não nos esquecermos que entre as montes há outro tipo de clima, chove mais, é mais difícil. Isto eu também tenho de dizer com abertura, não é? Não estamos aqui a pintar o céu de cor-de-rosa.
chovendo mais, estando mais frio, é mais difícil tu saíres de casa do teu ambiente de colegas da A tua faculdade. própria vontade é outra, né? De treinar, de sem sair de dúvida. casa. E se fosse para ir a um treino de uma equipa, com uma equipa, ainda era uma coisa. Agora sair para ir correr, ou para ir, Para ir fazer ao alguma ginásio. coisa. Depois há aqui outra questão que é, ainda me chegaram a perguntar, ainda me chegaram a abordar, porque é que não experimentas lá? Mas isso seria o corte na ligação aqui à terra que eu sempre tive, quer em termos de amizades, quer em termos familiares, quer em termos da minha vida. A minha vida sempre passou por aqui, continua por aqui, e a prova disso é que eu estive lá a estudar e podia ter experimentado lá futebol e nem sequer foi a opção. Optaste por, se calhar, não progredir tanto, mas continuares com Mas continuar ligado aqui. ligado aos meus. Sim. Sim, faz sentido. Faz todo o sentido. Tens alguma mágoa de não ter conseguido? Eu vou-te fazer esta pergunta e eu já sei qual é que vai ser a resposta. Mas Sabes, tu não faças a pergunta. Mas, assim ficou outra mas vez. eu não sei, mas as pessoas, muita gente não deve ter essa ideia, mas tu tens alguma mágoa de não ter conseguido ganhar nenhum título pelo Seixo? Tenho porque, e tu és a prova viva disso, Exato. porque tivemos duas oportunidades assim na mão, assim mesmo muito próximas. Foi. A da taça, não é? Tenho A final da taça com o Montemor. final da taça e são duas. São duas, sim. São duas finais. São duas. É uma em relação à época passada, certo, Rafa? Queres melhor nisso? Sim, a época passada? A época passada não. Não, Há 2 a anos. época, eu estou a dizer a época passada, a época anterior. Sim, Quando nós certo, sim. Nessa época que é aí é meia final. Nós perdemos a meia final da taça. Meia final. Perdemos foi a oportunidade de poder jogar em casa emprestada, que era em Mira, a final. Mas perdemos na meia final. Meia final. E depois, pronto, mas estou a dizer em termos de proximidade, estava ali Sim, próximo. Estava próximo. E perdemos a final contra o Montemorense no ano precisamente anterior a tu agarrares na equipa. Tu agarras na equipa no ano seguinte, perdemos nas meias finais em penaltis. Correto? Certo. Contra o São Pedro de Alva. Certo. E no ano anterior perdemos a final contra o Montemorense. Tu ainda eras só jogador nessa altura. Deixa-me só fazer uma correção aqui. Esse jogo deu aqui. Foi na semana no mês passado, deu o jogo. Ninguém sabia quem é que marcou. Ninguém sabia quem é que tinha marcado o gol. Aliás, eles sabiam, na ideia deles foi o Jonathan. Foi o Jonathan. Eu sei. Na ideia deles foi o Jonathan, Porque mas na realidade nós foi ele. quando estávamos a fazer as perguntas resolvemos usar ali uma ratoeira, porque nós falamos que o gol, nós fizemos questão de dizer que o gol foi de canto. Canto e o Maranhão é E que isso é bate. que trocou ali as voltas todas e eles não, tem que Maranhão ser a de canto, bater é o Jonathan. 100% Jonathan E foi aí que eles patinaram aí, eles patinaram nessa aí, é E verdade. foste tu autor do gol na final. Ali o símbolozinho da final da taça, a prenda que o Montemorense nos deu na altura. Não nos deu a melhor prenda que foi que era termos ganho o E jogo. foi a poucos minutos do Sim, final. foi. Ainda custou mais. Tivemos a ganhar 1-0 até bem perto. E salve, aquilo era 80, não é? Minutos. Sim, 80 Sim, minutos. nós 80 minutos, marcamos- eles marcaram o 2-1 aos 70 e qualquer coisa, e depois o 3-1 aos. Aí sim, já muito Sim. perto do fim. Também faltou ali algumas coisas, mas. Nomeadamente pernas, tiveram. Certo. Todas as trocas deles foram muito Assertivas. eficazes, deu Assertivas frescura, e com um nível que se manteve e Sim. ainda tiveram. deu frescura, e nós não tínhamos essa possibilidade também pelo plantel ser um bocadinho mais curto, e se calhar também foi por isso que nós sofremos muito na nossa época, foi também por causa disso. Muito. Nós tínhamos, e nós falamos, nós todos os dias falávamos em relação a esse assunto, e não é querer desculpar de nada, mas nós falávamos que tínhamos um bom 11, nós até tínhamos, não era um 11 extraordinário, mas tínhamos um 11 com qualidade e que permitia fazer ali muitas coisas, mas depois que naquela altura, ou que havia lesões, ou que havia falhas, ou que havia poucos treinos, precisávamos ali de alguém que conseguisse manter o nível numa alteração, e nunca conseguimos fazer isso. E isso foi uma das grandes falhas na nossa época, que não conseguimos ir mais além do quarto lugar, se não me engano, e a meia final da taça, que foi aquilo que mais, a mágoa que mais trouxe, nem por cima em penaltis. Mas pronto, é melhor nem falar nisso. Isso já está no. Não te estás a recordar da outra final. Qual final? Nós temos uma final perdida, que perdemos 3-1, e temos uma final perdida na relva natural, no estádio, E assim, isso era a supertaça. que vinha Exatamente. da época passada. Foi o Era desse que eu nosso estava. primeiro jogo. Essa que estavas a falar. Eu estou a falar destas duas finais,
Sim. E depois tu falaste da meia-final, eu não te quis interromper. Ok. Mas temos, esse é o nosso primeiro jogo como treinador e treinador adjunto. Certo. Temos esse Contra o primeiro Vasco jogo. da Gama. Contra o Vasco da Gama, Supertaça. E que temos um penalti a cair o pano da primeira parte, Certo. em que falhamos. Falhamos o penalti. Que eu estou no banco. Estás no banco. Estou no banco e que estamos os dois lado a lado a ver qual. Estávamos a palpar terreno ainda. Sim. Porque- Ainda não sabíamos muito, porque a tua ideia, isso também é importante dizer, porque a tua ideia já era começar A desligar. E achaste, não sei quem é que lhe deu a ideia de achar que o ser treinador se calhar ia começar a afastar-se. O problema é que foi completamente ao contrário, porque tu ainda te entranhaste mais, porque para além de teres a função de jogador, ainda tinhas a função de treinador, e aquele momento, ainda no Vasco da Gama, ainda tinhas essa ideia. Eu vou começar a afastar, eu vou começar no banco, para começar a ver como é que as coisas correm, ambientar e tal. Saiu tudo furado. Saiu. mas esse jogo até nem correu mal, nós até fazemos uma primeira parte muito boa. E acabamos a primeira parte com um penalti que falhamos, e depois na segunda parte eles fazem o gol aí a meio. Eu sei quem foi, não façam as perguntas de quem foi. Eu sei Não, e também vamos pôr o rapaz abaixo, é melhor não. Mas ele é forte psicológico. É muito forte. Pronto, não sei se queres passar à próxima pergunta. Não. Você começa aqui Agora, a pois, e- falaste há pouco do jogador amado fora de campo e odiado lá dentro. Epá, como é que tu geres isto tudo? Imagina, alguma vez isso passa-te quando o árbitro apita, Olha, tu desligas o botão de on e off e aquilo para ti, não, aquilo. ou às vezes levas para assim, casa, ou... Era mesmo aí que eu queria chegar. Eu acho que eu tenho mesmo esse sentimento de acaba o jogo e vocês partilharam balneário comigo, e eu acho que sinto mesmo isto. É o apito final, tenho total à vontade para ir ter com o jogador e pedir desculpa. Ainda agora no sábado aconteceu. Isto é mesmo de mim. É ferver bastante durante o jogo, faz parte do meu temperamento, pá, as coisas surgem, mas acaba o jogo, as coisas são totalmente ultrapassadas. No entanto, eu depois também vou para casa, porque o futebol eu continuo a viver. A vivê-lo, não é? a viver muito, e se calhar em demasia. Vou para casa e penso, se calhar naquele lance não devia ter dito o que disse, ou fervido da forma como... Isso depois já faço uma retrospecção e faço uma autoanálise em relação àquilo que poderia melhorar. Ok. Mas esqueçam, porque não chego a conclusão nenhuma. Sim. Vou tentar melhorar, mas Não faça relativamente a este ambiente de pessoas que porventura têm aquela sensação em relação a mim, ou aquele sentimento que ainda há pouco estavas a falar na brincadeira da bancada de Mira. Sim. No Santo Tomé. Eu se calhar tenho muito mais noção desse ambiente perante o que me contam. Porque eu se calhar também há coisas boas no meio disto tudo, que Desligas. estou focado no jogo, ok, pode haver uns insultos, pode haver umas palavras e não sei o quê, mas eu também não vou ligar muito ao que se passa de fora. Consegues abstrair-te de tudo. Estou muito mais focado no jogo. Sim, porque isso o é importante, futebol, isso é importante. acho que é muito por aí. Acaba o jogo. Todos amigos na mesma. Muito bem. Há pessoas que se calhar depois não ultrapassam certas situações. Eu nisso, creio eu, que consigo ultrapassar. É uma com coisa relativa boa, pá, tu facilidade. consegues no imediato passares do on e do off. Sim, rapidamente desligado a ficha. Desligado a ficha, porque Claro se que calhar... também não posso estar aqui a ser hipócrita e dizer assim, não vou fazer essa autoavaliação, não, há coisas que deveria melhorar. Mas eu, na brincadeira também costumo dizer isto, que é eu com os anos melhor, e eu acho que é cada vez pior. Faz sentido. Olha, e eu em relação ainda para quase que já estamos a fechar aqui esta primeira parte, mas eu queria fazer-te uma pergunta, que era ali o teu final, não gostas de se chamar em carreira, preferes história, não é? História. Então, naquele teu final de história eu achei que o teu final foi um bocado inglório. Não sei se posso chamar inglório, inglório não sei se é a palavra certa, mas achei que não houve a real percepção das pessoas que tu ias acabar ali. Estás a entender? Que não ia haver mais futebol para o Pito a nível federado, diga-se assim.
E eu acho que tu deverias voltar só para teres uma saída melhor. Não sei se concordas. Voltar aqui a casa. Pá, fazias Voltar aqui meia a casa. época para poderes ter uma despedida diferente. Oficialmente. Eu acho que isso, primeiro, já nem sequer é tema. Nem sequer é tema, porque depois vão falar com o Sérgio e o Sérgio vai me infernizar a cabeça. Não, estou a brincar. Foi como foi. Acho que há ciclos para tudo. Acho que cada um tem que respeitar, e eu sei que há pessoas que respeitam, há pessoas que respeitam, mas que continuam a picar o miolo, não é? Continuam ali a mandar aquela bicada, mas eu também tenho que ver isso pelo lado bom, que é o quê? Também gostavam de me ver dentro de campo outra vez. Exatamente. E eu vou matando, entre aspas, eu também costumo na brincadeira dizer isto, eu vou matando o bichinho aqui, ali, Às no quartas. torneio, na quarta-feira com os veteranos, que também me dá um imenso gozo. Há ciclos que se fecham e o meu no outros que se futebol um abrem. bocadinho mais a A sério. gente também ia acabar por falar disso agora, Acabou. que também que tu acabas o teu ciclo federado e depois recomeças outro nos veteranos. É verdade. Queria que depois também me dissesses o que é que para ti significa aqui as Olha. quartas-feiras. Mais uma autoanálise. E Olhem, digo-vos o seguinte, e eu acho que vocês já têm essa percepção quase tanto como eu. Acho que é um grupo muito interessante, porque é tudo malta boa, é tudo boa gente, está tudo aqui para o mesmo, está tudo, entre aspas, para a galhofa. É isso. Eu é que tenho que me adaptar um bocadinho. E eu acho que vocês percebem um bocadinho onde é que Sim, eu quero sim. chegar. Sim, porque que o teu bicho competitivo não te permite andar Não. só pela galhofa. Não, pela galhofa, não. e sabem Não. o que é o pior? É que eu chatei-me, falo com eles, ralho com eles e eles até ainda me pedem calma, mas tudo no bom sentido. Não é? Acho é aquela que competitividade que de ti nunca vai desaparecer, não é? eu digo E na tu- brincadeira para o pessoal, eu digo, eu inervo, eu vou chateado para casa e não sei perder. Eu acho que estou num processo de autoconhecimento para um ambiente bem mais tranquilo. soft, é mais soft. É e- de género, eu ouço quase em conversas de jantar pós-treino dizer: sábado, se perdermos, está tudo bem. E eu começo a fumegar das orelhas. um dragão autêntico ali. Ainda na quarta-feira passada. Foi sim, Sábado, senhora, foi. se Eu acho que perdermos, ouvi sábado, essa. Não, eu até ouvi pior. Não é está tudo bem. É sábado vamos perder. Já dar como um dado adquirido, Sábado né? vamos perder. E eu só me apetece levantar da mesa, é pessoal. Até amanhã. no contexto mas não, porque depois é tudo tão bom que. Pois. Sim, tudo o resto que passa ali. Por isso, voltando à pergunta, pá, é tudo malta genial, malta que nós nos habituamos a gostar ao longo dos anos, e é mais do mesmo, e é com outro sentido de brincadeira. Sim, mas estamos a falar de malta que partilhou balneário contigo Durante muitos anos. É por E que praticamente. me conhecem bem, e eu acho que se mandar um bitite lá dentro mais Eles- chateado, toda a gente vai perceber Sim, que, toda a olha, gente conhece. ele se calhar ainda não desligou muito bem a ficha, mas ele com o tempo, Vai eu lá acredito chegar. que com o tempo eu vou desligar. Há pouco disseste Vou- o contrário. Vou desligando. Que a idade estavas a ficar Mas isto eu pior. estou-me a tentar enganar a mim próprio. Isto é só para ficar gravado, que é para depois ir para casa E deixa desculpa, e ver, olha, vejam ali, com, tá. com o tempo isto vai melhorar. Pronto, e eu Vamos tenho lá que ver. meter repeat em casa nesta fase. É como quase que escrever no quadro. Vou melhorar. É isso. Agora também não estou assim mais soft. É pá, tens de contar pelo menos 3 histórias de balneário que Diz lembres. 3. Uma. Não, Uma, 3 homem. assim. Uma mais rápida, mas Não. que tenham marcado, mais daquelas mesmo de galhofa mesmo. Olha, de balneário de galhofa. Galhofa pura. Balneários, autocarros. Tudo isso, vale tudo, viagens. Olha, nós temos eu tenho já foi aqui referido, e eu acho que tenho que definir isso como um episódio, porque eu acho que é uma coisa maravilhosa desde que saímos daqui Para a França. até chegar à França. À França. Todos os 3 dias e meio que estivemos lá e chegar cá de novo. Foi um dos episódios mais interessantes em termos coletivos da minha vida e da vida de quem foi comigo. Sim. Foi genial, foi maravilhoso cada momento. Eu posso vos dizer que se calhar a primeira vez que nós parámos numa estação de serviço havia bolas a andar e havia pessoas a parar só para nos ver. Estão a ver, isto é indescritível. É indescritível. E vocês já souberam de muitas histórias, e eu acho que tenho que dizer que isso é um episódio porque é uma viagem memorável para todos nós.
Sim, e é por isso que acho que é comum a todos os que lá foram, que não há qualquer como história, fugir. eu acho que não dá para descrever o que aquela viagem foi, porque cada momento foi delicioso, foi incrível. Tu tinhas que idade nessa altura? Ora bem, eu estava no meu segundo ano, tenho esta noção, porque mais uma vez vem Vila Real à história. Eu faltei às aulas, salvo erro, 2 dias, e pedi ao condutor para alterar a rota para me deixar em Viseu. Quando viéssemos de Paris, vínhamos por Viseu e eu de Viseu voltava para Vila Real para não faltar a mais aulas, para não voltar ao 6. Entretanto, já vinha tudo a dormir no autocarro, também já não perdi nada. Mas o que acontece? Eu pedi para me deixarem em Viseu, eu recordo-me de em Viseu, já com a mala, eu levei mala para pensar voltar a Vila Real. Foi assim uma loucura. Já estava à espera de... Planeaste bem a coisa. Planeada para, mas sim, respondendo não falo de episódios de balneário, que podíamos estar aqui o resto, mais 2 dias a falar mais 2 disto, dias. mas vou falar literalmente desse episódio desde que apanhámos o autocarro aqui até Juntar como chegarmos um outra todo. vez. Tu juntar como um todo não é só uma história, é um conjunto de histórias que nunca mais... Foi incrível. Foi incrível. Ainda há alguns registros fotográficos que o Maranhão tem. O Maranhão tem tudo documentado. Nós já devemos de conseguir resgatar isso e Eu sei trazer um disso, dia porque desses. alguns já foram passados aqui em Exatamente. E agora continuando. nem estes vídeos dá para documentar o quão bom foi. Pois não. E agora, como estava a dizer, pegando no número 3 outra vez, que é o teu, quero que me nomeis o melhor jogador com que tu jogaste em toda a tua história. Quero também que me digas assim, o capitão mais rigoroso, aquele mais chato que tu apanhaste. Epá, e o jogador mais palhacinho de balneário. Olha, boa. São 3, não são? Sim. 3. Não precisas dizer 3 Não, eu estou a dizer 3 em relação às 3 perguntas. Sim. É o mais... O melhor jogador. O melhor jogador com que O jogaste. melhor jogador, possivelmente, eu vou destacar o João Oliveira, ali de Calvão. Sim. Ponta de lança incrível. Incrível, teve muitos problemas físicos. Joelho. Para o irmão de Miguel. Joelho. O filho do professor Luís. Sim. Incrível. Uma capacidade aérea incrível para ganhar bolas, uma capacidade aérea para centrar bolas do setor defensivo para o meio campo e ele fazer golos incríveis. Muito, muito interessante. Um jogador muito completo. Ele teve lesões graves muito cedo. Joelho, não foi? sim. Eu lembro-me de estarmos desfalcados e ele de ponta de lança ir para médio defensivo e cumprir como nenhum. Se calhar, possivelmente vou destacar o João. E assim, como o capitão, assim o mais chato, é o Zorro. Não é o mais chato, não é? Não, mas chato no sentido rigoroso, mas sentar sempre a morder-te. Isto não é estar a pintar de dourado, mas há uma coisa no Zorro que eu revejo-me completamente, que é o treino. É o mais importante. É aquela vontade de espicaçar, andar ali como eu gosto de dar em termos figurativos isto, que eu acho que sempre me revi nisto, e o Zorro, quando ouvir isto, também vai perceber isto, e um abraço para ele também. É aquela agulhinha, aquela agulha do pessoal quando está assim um bocadinho mais relaxado e tal. Eu adoro e adorava. Eu adorava o treino, o Zorro ainda hoje adora o treino, que eu sei disso, porque ainda o ano passado vim aí experimentar uma vez ou duas, pedi autorização ao Sérgio para vir, olha, venho aqui treinar uma vez. E eu sentia isso, sentir ali um jogador que tu vais a correr, dar-me 2 ou 3 voltas ao campo e ele vai ali um bocadinho mais, ou a falar da sexta à noite passada, ou de não sei o quê, e o Zorro ser aquele elemento, pá, eu adoro isso. Ser aquele elemento do, opa, então, não andas, não... Anda menos, tens que andar, miúdo. Eu adoro isso. Adoro isso e sempre me dei muito bem com o Zorro dentro de campo e fora de campo e é por isso que eu tenho que falar dele em relação a este capitão e digo chato no bom sentido. No bom sentido, no sentido de... Do rigor, de ser o gajo que se mandar um pontapé na mesa... Ele é o primeiro. Ele é o primeiro a mandar. É verdade, sim, sim. E o mais palhacinho. O mais brincalhão. Aquele com que tu mais te riste no balneário. Balneário, viagens... Palhacinho também no bom sentido, pá. Claro. Eu adorava fazer viagens e ainda tenciono fazê-las esta época. Já sei quem é. Já sei quem é. Vocês sabem, porque é espetacular. É o Johnny. Claro. Johnny Ribeiro. Claro. Eu acho que ele devia ter, eu acho que toda a gente devia conhecer o Johnny uma viagem a Coimbra, ou não sei onde,
e ele ter o microfone, o dom do microfone no autocarro, e ele contar uma história como tem milhares de histórias. Sim. Ele pode estar a contar uma história de ontem à noite. É incrível. Eu até tenho esta referência que é quem vem de fora e conhece o Johnny numa primeira abordagem ou aqui num jantar. Eu lembro-me, pessoal, até no nosso ano, de chamarmos aqui 2, 3 elementos de fora. Sim. E depois quase, entre aspas, virem-nos dizer: olha ali o Johnny, o rapaz é da onde? Eu não conhecia, mas ele é espetacular, não sei o quê. Fica marcado, ele fica marcado. É verdade. Há muitos, mas ele é aquela personagem genial. Também acho que sim. Eu por acaso também suspeitava disso. E se me fizessem esta pergunta, não é que eu tenha partilhado balneário com ele, mas acompanhei muitos balneários e muitas histórias e muita coisa do Seixo, e é impossível tu não te rires ao lado dele. Tu podes estar naquele teu pior dia, é verdade. Podes estar mal disposto e estar muito mal, mas ir ao lado daquele homem e não te rires uma viagem inteira com as milhares de histórias que ele conta é impossível. É genial. É impossível. É genial. Por isso eu também acho que tem que ser, tinha que ser ele. E agora, se calhar, fazendo aqui um bocadinho a ponte para a atualidade, sim. O que é que tu achas, não sei, daquilo que tu tens visto e daquilo que vais vendo e acompanhando também nas redes sociais, o que é que tu achas deste plantel que a direção e que o Sérgio conseguiu construir este ano? Olha, o Sérgio, logo à partida, toda a gente sabe que ele tem uma qualidade muito interessante. Daquilo que vou debatendo também, não com ele, mas com quem trabalha à volta vocês dele incluídos, é que ele tem muita qualidade em termos táticos, em termos de pensar o jogo, e isso agrada-me imenso. Agrada-me imenso que haja, mesmo neste nível, que haja o devido detalhe, que ainda há pouco em off estávamos a falar deste cuidado com as equipas que vêm atrás de nós, ou destes detalhes que cada vez me cativam mais no futebol. O futebol, voltando aqui um bocadinho atrás, há 20 anos era uma coisa, agora é completamente diferente. Nós temos números, temos estatísticas, e se nós pudermos trazer esse update para o nosso nível, genial. E eu acho que o Sérgio é uma pessoa que traz muito isso. Tanto é que todo este envolvimento que vocês também trazem, acho que também é um bocadinho por aquilo que o Sérgio... Sim, o rigor que ele traz, não é? O rigor e a complexidade que ele também quer trazer. A um nível que se calhar até se conseguia fazer também, mas que ele traz outras coisas geniais. E isso depois espelha-se no plantel, na equipa, na vontade dos jogadores, naquilo que vou perguntando aos mais próximos, que há muitos que não conheço, mas gosto sempre de fazer esta pergunta, que é, mais uma vez, gosto de falar de futebol. Quando apanho 2, 3 daqueles mais próximos, pergunto: olha, pessoal, como é que está o balneário? Prova disso é quando estou convosco também, pergunto: como é que está o balneário? Como é que estão os treinos? Ainda há pouco perguntei. Sim, em off estávamos a falar porque, disso. mais uma vez, o treino, se o pessoal se sente motivado, se o pessoal se sente... Isto não é só de vez em quando, quem é daqui de perto, olha, deixa-me ver como é que está o Seixo, vou aqui ao site e vou espreitar a classificação. Olha, até se calhar domingo não tenho nada para fazer, estão a perceber onde é que eu quero chegar? Sim. Domingo se calhar não tenho nada que fazer, sou vou lá ver a rapaziada, sou aqui de Calvão, vou lá dar uma vista de olhos. Não, há muito mais que isso. E é isso que eu gosto também de saber, se a malta se sente motivada, e ainda bem que as coisas lhes estão a correr bem, e espero daqui a sensivelmente um mês e meio, perante aquilo que vocês me vão dizendo, sim, mês e meio estaremos lá no play. Lá em cima, sim. Isso é a nossa ambição, e que tem vindo a ser uma dificuldade, podemos dizer assim, que nós tenhamos tido, que é, nós estamos numa boa sequência, estamos bem, depois de repente vamos outra vez para baixo. Tem sido assim um bocadinho ioiô, mas acho que agora, com esta sequência que se avizinha, e com a vontade com que a equipa está e a motivação que tu estavas agora a dizer, mesmo a nível de treino, e eles têm treino daqui a pouco, nota-se que estamos bem, e acho que é isso que temos que valorizar. Portanto, não sei, daquilo que tu tens acompanhado, o que é que foi, achas que há aqui alguma lacuna que consigas identificar? É assim, o treinador, melhor que ninguém, consegue logo identificar algumas lacunas, não é? Mas se calhar tem a ver um bocadinho com o equilíbrio nos jogos fora, não é? Okay. Há um histórico em casa e há um histórico fora. E se calhar o rendimento em casa temos uma força,
e fora, Tens acaba outro. por não se refletir. E quando se quer andar lá em cima, tem que se manter Regular. quando os grandes do nosso futebol nacional e internacional dizem os campeonatos fazem-se e ganham-se com as equipas mais fracas, quer em casa, quer fora. Exatamente. Isso é verdade. É verdade, sim senhor. Em relação ao que é que te surpreendeu mais? Olha, Em relação ao 6, este surpreende-me o Sérgio trazer alguns nomes. Para aqui? Porque assim, nunca nos podemos esquecer disto. O 6 está numa nova fase de lançamento. Certo. Eu quase que faço aqui, isto é injusto, mas volto a bater na mesma tecla, que é o quê? Não estamos a falar de há tantos anos assim, estamos a falar de há 3 anos, em que eu e o Rafa éramos treinador e treinador adjunto, em que literalmente não conseguimos trazer ninguém para o 6. Não. Isto é uma realidade. E já fizemos aquele esforço de jogar aquela uma casa propaganda. encostada em que tínhamos um sintético para poder dar... E aquela propaganda de pessoal, vai entrar em obras e não sabemos o mês X, possivelmente até podemos jogar em casa. Exatamente. E mesmo assim, a eterna Não conseguimos dificuldade, trazer ninguém. Não deu. Esforço deles, esforço de mais gente, esforço meu, tentar durante a noite pensar, há aqui 2, 3 elementos que eu tenho quase certeza que vêm. Nunca ninguém veio. Não. Exatamente. E o Rafa há bocado falou disso, que é estas dificuldades que nós tínhamos de plantéis mais curtos, ainda bem que há este contraste agora e que se consegue trazer gente de qualidade. E a competitividade que existe temos aqui elementos com um nível muito interessante muito elevado. e já agora e pegue neste episódio para vocês, assim que detectem esta qualidade, é importante mantê-la. Isto não pode ser só aquele degrau E depois, para 2, 3 elementos pensarem, olha, isto é uma boa época aqui no 6 e depois damos o salto. Não, é importante mantê-los, independentemente dos resultados no final da época. isso é importante assim, passar essa traz mensagem coesão. aos que cá estão. E eu aproveito isso, que é para o pessoal que tem em mente, é importante porque o degrau pode ser aqui. Exatamente. Nunca se sabe a projeção que este O clube degrau pode ter daqui a superior uns pode anos. ser aqui. Tu tens um exemplo muito fácil de dar em relação a isso, que é a Beforce, que tem, eu vou dizer meia dúzia com um sentido figurativo, mas tem meia dúzia de anos e está no patamar em que está, e se calhar no início da Beforce era tido como esse degrau que estás a dizer, e hoje em dia não. Hoje em dia para a Beforce já é algo de muito... Correto. Portanto, isso vai de encontro àquilo que tu estás a dizer precisamente, que não olharem para o 6 como um degrau, mas para o 6 como algo que o degrau. pode ser... rampa. Sim, Uma exatamente, uma rampa. E perante isto, tu achas que temos condições para subir este ano? Olha, é assim. Do que tens visto ou do que tens... Mais uma vez digo que o próximo mês e meio, É decisivo, não é? porque isto depois, mais uma vez, já há bocado estávamos a falar disso, 18 equipas, campeonato muito longo. Em termos, os índices físicos podem quebrar, algumas lesões inesperadas, e isso tudo influencia. O futebol é muito incerto em relação a isso. Sim. Nós podemos apresentar, como há bocado estavas a dizer em off também, podemos ter 5, 6 jogos em casa com pleno de vitórias, e depois de um momento para o outro acontecer 2, 3 episódios que não estamos a contar e que E vemos não por aí vamos abaixo. pensar neles, mas que podem Mas acontecer. pode acontecer, não é? Pode acontecer. Como quero já... acreditar que todas as condições para nos primeiros 3 andar lá em cima até ao fim. Esperemos que sim. Esperemos que faça a sim, sim. história este ano. Este ano, sim. Quero acreditar que sim. E era justo, E agora vamos passar para as rubricas, Para as né? rubricas, se tu tens acompanhado minimamente os podcasts, à exceção do último, o último foi que fizemos uma coisa um bocadinho diferente, até porque eram muitos, mas nós vamos voltar àquilo que era inicialmente. Temos o momento incrível e o momento bu, que é o momento mais e o momento menos deste intervalo de tempo, que neste caso é este mês, e vamos passar primeiro para o momento incrível, não é? Incrível! Incrível! Posso começar já eu com o momento incrível. Nós já em off estávamos a falar disso há pouco, acho que tenho que reforçar isto, especialmente nos últimos 4 jogos em casa ao 6 vai com um pleno de vitórias, 4 vitórias consecutivas, Entre elas jogos muito difíceis, não é? e desses 4 com adversários diretos também à subida.
tivemos aquele desarme do Lausanense aqui, que acho que também tu viste esse jogo, aquele do 4-3 aqui. Depois do Lausanense temos 4 vitórias consecutivas aqui, o que me faz crer que isto aqui estamos em modo fortaleza no 6 e ninguém cá vem buscar pontos. Ninguém. Tivemos um empate em Góis, Lausanense, e a partir daí aqui em casa limpamos tudo o que vem. Acho que agora, eu estava a dizer também off há pouco que eu acho que vamos fazer o pleno aqui esta segunda volta em casa. Acho que temos de continuar assim, a gente vai fazer o pleno aqui. Eu também falei com algumas pessoas que andam neste nível e um bocadinho mais acima, até posso dizer o nome. Eu falei com o Lucas agora há pouco tempo, ele agora até está na honra de Viseu, e eu gosto sempre de trocar estas impressões para nós percebermos o nível dos distritos que estão mais ou menos perto. E estive a falar com ele, até porque ele há pouco tempo jogou contra o Licá, o famoso Licá, jogador de seleção internacional, portanto ele jogou há pouco tempo contra ele, e eu estava curioso de perceber qual é que é o nível lá, e ele também de perceber como é que estavam as coisas cá. E ele falou-me, e eu dei-lhe muita razão naquilo que ele me disse: para subir de divisão, em primeiro lugar em casa temos que ser muito fortes, e depois ser regulares fora. Tens que ser regular, não é que tenhas que ganhar os jogos todos, mas tens que ser minimamente regular fora. Mas em casa, meu amigo, em casa tens que ser a melhor equipa a jogar em casa. E acho que esse é um grande segredo, e aquela derrota com o Lausanense, apesar de tudo, foi azar, foi um grande jogo de futebol, nós jogamos muito bem e acho que fizemos muito mais do que eles para levar apenas 0 pontos. Fizemos muito mais. Portanto, tirando esses 0 pontos que nós tiramos com o Lausanense, nós em casa temos sido letais. Nós goleamos por 4-0 o Vinha Rainha, que estava em terceiro lugar na altura. Condeixa, ganhamos 4-1 ao Condeixa, que também estava em terceiro. 3-2 ao Oliveira do Hospital, 3-1 à Académica. Isto tudo equipas que estavam em terceiro, ou seja, estes 4 jogos são as 4 equipas que estavam em terceiro, que nós sempre demos uma excelente réplica. E acho que isso que tu estás a dizer vai muito em contra a esse momento mais. E estou plenamente de acordo também. E agora passando para o teu. E o meu, eu vou destacar aqui uma equipa da nossa divisão que eu já acabei por não meter no momento mais há uns tempos, mas eu realço sempre as equipas que fazem esta transição de Inatel Federação. Não só por eu conhecer e por conhecer as duas realidades e saber a dificuldade que é fazer esta transição Inatel Federação, mas que começou muito mal este ano, que é o Mallorca, que faz apenas 4 pontos nas 10 primeiras jornadas, e curiosamente um destes 4 pontos foi feito contra nós. Portanto, mas eles fazem 4 pontos nas primeiras 10 jornadas e nos últimos 5 fazem 10 pontos, entre eles Vitória Joanses, que está neste momento em zona de subida, Académica, que também estava em zona de subida, e Gambo, esse sim um bocado mais em baixo. Portanto, é um sinal de crescimento nestes últimos 4, 5 jogos, e neste mês tem feito nota-se, não sei se por inscrição ou não, de novos jogadores, novos elementos, que às vezes podem trazer um bocado mais de qualidade, mas nota-se este sinal de crescimento por parte do Mallorca. Por isso o meu mais deste mês vai precisamente para o Mallorca, que este também é justo. Este salto de qualidade que eles deram, e na tabela classificativa também. Acho-te uma referência justíssima também da tua parte. E agora, Pito, teu momento mais. O momento mais, não posso fugir ao que se passou sábado. Muito bem, muito bem. Tenho que agarrar, para quem não sabe, tenho que agarrar os meus. Para quem não sabe, o 6 teve aqui um eterno derby, né? Contra o Bola Arriba. Primeira vitória, ao fim do terceiro jogo. Exatamente. Tivemos a primeira vitória, ganhámos 1-0. Eram 2, mas isso não interessa. Também está ali um rapaz ali na Regi que também teve influência direta nesse segundo golo aí. Mas é a primeira vitória dos veteranos daqui. O céu é o limite. Nós comentamos muito em relação aos veteranos no podcast passado, e se já agora aproveito para fazer também essa pergunta, que quero saber a tua opinião, que é: achas que há a possibilidade de ir um bocadinho mais longe com os veteranos? Isto é, fazer estes convívios, mas não só aqui, fazer estes convívios claro que sim, isto é uma questão de esposas. Exato. Já o Seabra disse o mesmo. Exatamente a mesma Ana Marta Conceição tem que ligar a ela primeiro. Trechos, mas não vi essa parte. O Seabra teve logo essa resposta. Teve logo essa resposta. A minha sugestão é que as esposas criem aquela claque que nós precisamos, não é? E também vão. E que nos jogos fora assim mais longe também vão. Não vejo mal nenhum. Só vejo coisas. Esposas, filhos, vem tudo atrás. Depois nós ficamos a jantar. E elas. Esta parte depois. Que a gente corta isto. A gente corta isto. Muito bom. Pronto, e agora passamos, Rafa, para o momento bu. Ai,
Que horror, que horror, que horror, que horror. Sim, o momento menos só para explicar, para dar aqui a entender, sabes, é exatamente igual. É o inverso, o oposto. Espero que não me roubem o meu. Pá, Vamos lá ver. vamos lá ver. Eu tenho que referir aqui no último mês, de facto, a vaga de lesões e, acima de tudo, doença. Sim. Que o nosso plantel, neste caso na equipa sénior, ficou muito afetada em termos, especialmente no jogo com Vila Nova. Sim. Em que de facto estávamos muito condicionados derivada de doenças, influência direta e também treinos. Sim, a semana de treinos reflete, ou seja, o jogo refletiu-se na semana de treinos que tivemos, que foi muito fraca pela quantidade de também jogadores de doença que muitos estavam, e depois, como é óbvio, vai influenciar no jogo. Sim, foi... Eu tenho que referir isso se calhar como um momento menos deste mês, neste caso estou a falar de dezembro. E também um bocadinho ali em janeiro no início, mas olha, agora felizmente, e já mesmo com o último jogo aqui, cá a Académica, já vimos a malta toda bem. Sim, já fisicamente, já tudo a 100%, e já voltaram todos aqui à normalidade. E pronto, referia só essa parte aí do... Sim, acho que faz todo sentido, até mês. porque é uma derrota muito pesada, tendo em conta a realidade do Seixas e a qualidade do plantel, e acho que não tem que servir de exemplo para absolutamente nada. Nem tem que ser só como um... É pagar. É um imprevisto pagar da mora e já passou. Que vem de algo que nós não conseguimos controlar. Nem nós, nem o Sérgio, nem a equipa técnica, ninguém São consegue estas controlar. coisas que surgem inesperadas. É claro que há algumas coisas que poderiam ser diferentes e que de certeza que o Sérgio trabalhou sobre elas nas 2 semanas de treino seguintes, mas que muita culpa disso, já dizia o Jorge Jesus, a culpa é da pandemia. A pandemia, aqui foi uma mini pandemia que apareceu aqui. E o teu, Rafa, o teu momento menos? Opa, o meu foi de uma notícia que nós tivemos hoje. Recentemente, sim. Mais fresco que isto não há. Não há. Eu tinha muitas dúvidas em relação ao momento menos e o momento mais deste mês, mas o mais eu tive que dar ao Maiorca e o menos teve que ser a notícia que recebemos hoje, que foi o calendário modificado. Os jogadores que orientaram as suas vidas, fins de semana de folgas que já estavam férias, viagens e afins, que vêm agora ao calendário alterado e que vai dificultar muitas coisas. Eu acredito que não seja só para nós, porque os outros jogadores também têm vida e também conseguiram. Eu acho que digo isto de nós, mas como é óbvio, estão 18 equipas também. Sim, e de certeza nesta que situação. Que se vão ver e muitas vidas alteraram-se, e muitos projetos alteraram-se, e muitas rotinas alteraram-se, e é chato. Sim, é chato acima de tudo muito. Para quem tem compromisso, para quem se desloca, para quem se dedica. De repente pensar a minha vida vai acabar a 8 de junho, que é a última jornada, e agora vai passar se calhar para o início de maio ou meio de maio. Sim, e tinha aqueles feriados, aqueles prolongados com feriado, já tinha uma viagem para ir não sei onde com a esposa ou tirar uns dias, filhos. Afinal já vou ter jogo aí e já para pegar também nisso, diretamente connosco, que a dificuldade acrescida vai ser a quantidade de jogos que nós vamos fazer num número pequeno de dias. Que vão ser de exigência muito alta. Nós vamos jogar 3 jogos consecutivos, que é Oliveira do Hospital, Vila Nova Dança e Académica em apenas 7 dias. Ou seja, nós em 7 dias vamos ter que condensar isto em 3 jogos, ou seja, que vai dificultar também muito esta semana de treinos. Uma fase muito decisiva da época. É muito complicado, estamos ali já na reta final, 3/4 da época, a chegar à parte final, e é horrível como é que se permite e como é que a Associação de Futebol de Coimbra permite e faz isto, porque os jogadores orientam as coisas, as direções orientam as coisas para que as coisas corram bem, e depois vêm ali as coisas alteradas num dia para o outro e eles simplesmente agarram-se ao facto de nós avisamos no início que o calendário poderia sofrer alterações. Isto não pode ser justificação. Não pode ser justificação. Assim não é um por isso acho que é. Isso não é um calendário. Um calendário estão datas definidas. Estão definidas. Ponto. Uma outra exceção ali acontece. Sempre, mas haver várias não. Aqui uma nota muito negativa para a AFC. Uma nota já é a segunda vez que destaca a AFC pela negativa este ano, e este é o 5º episódio. O 5º episódio sendo que fazemos 4 momentos menos. E 2 foram da Associação de Futebol de Coimbra. Foi o primeiro, precisamente pelo facto de não dividirem em 2 séries. Eu falei logo nisto no início da época. 18 equipas para mim não me cabe na cabeça. E apuramento campeão. Claro, não me cabe na cabeça fazerem uma série só de 18 equipas e depois
passado 4 meses, 5 meses neste caso, de época, vemos o calendário alterado porque querem acabar ao mesmo tempo. Tempo das Se outras queriam da acabar ao hora da mesmo elite, tempo, teriam faziam feito duas as séries de 9. Por isso acho que não Não é preciso ser grande mágica aqui para prever que isto ia acontecer. não há desculpa, né? e eu Mas não é consigo deixar de inacreditável. culpar a associação Mas neste pronto. caso por esta falta de... Isto é profissionalismo. É profissionalismo. Não é mais do que isso. Incompetência. E o Pito, teu? o teu momento menos, Olha, não me o digas meu- que é o fora de jogo do David. Não. No sábado. Não é. Não, Agora... não vou ligar a aspectos que já me chateei no passado. Não, o meu aspecto negativo vai com uma notícia também que recebemos agora há poucos dias. Tem a ver com esta onda de assaltos que é um bocado ridículo. Certo. As pessoas vêm ao futebol, estamos sempre a tentar arranjar iniciativas e força para que as pessoas venham Se desloquem. aqui ao nosso campo, e que já sabemos que por 2 vezes tivemos aqui episódios no espaço de 2 mais semanas. tristes que nem vamos aqui desenvolver, Sim, sim. mas que houve aí uns pequenos furtos que, independentemente do valor, independentemente dos documentos, causam sempre distúrbios, causam sempre é chato chatices inesperadas, às pessoas. e nem sequer me vou alongar, mas são coisas que deviam ser Sim, isso- evitadas e que não ajudam em nada ao bom futebol. E não promove E nada. Não promove absolutamente nada, muito pelo contrário. Muito pelo Até contrário. faz é com que a pessoa As pessoas pense se 2 afastem. vezes. Penso 2 vezes, Em será vir. que vou levar o carro, vou a pé, não vou? Não, É verdade. É chato. Faz todo não devia, sentido. não devia passar por aí. Faz todo sentido. O futebol não é isso. E também fica para as pessoas, também serve um bocadinho de É aquela alerta, de alerta. para terem um bocadinho de cuidado De e mais se cuidado. notarem, Mais cuidado. se notarem alguma coisa fora do Não tenham comum. medo de dizer, nem de Exatamente. chamar, ou de chamar alguém, ou Certo. uma coisa assim. Bom apontamento. Pronto, Pronto, para finalizar aqui o podcast, vamos já àquela rúbrica final, a mais animada, costuma ser mais sim, animada. a malta tem gostado muito desta do- parte. Agora voltamos ao formato original do Isto ou Aquilo, no outro foi com o Quem Quer Ser Milionário, aqui voltamos ao Isto ou Aquilo, que é basicamente é um preferias. Problemas. Preferes isto ou aquilo, basicamente tudo. Como tens visto coisas simples e pronto. Então vá, isto ou aquilo, Pito, Fojo ou Dragão? Olha, são ambientes completamente diferentes. Não há aqui dúvidas. É Fojo, sendo que Mas o meu coração também Dragão. aqui corre sangue azul. Aí corre sangue azul. Então, Porto campeão ou 6 na Liga de Honra? 6 na Liga de Honra. Muito bem. muito bem. Perder a final no Fojo ou perder a final no Torneio de Santo Tomé? Ora bem, boa pergunta, pá. Correr. Perder num ou noutro? Sim. Num ou noutro. Perder, não é ganhar. É perder, É perder exatamente. mesmo. É para dificultar ainda mais. É para perderes. É perder. Preferes perder aqui no Fojo ou perderes em Mira? Eu, como já estou mais habituado a perder aqui, digo perder aqui. Ok. Preferes perder aqui e não no Prefiro Santo Tomé. perder aqui, porque a azia depois lá é muito Porque maior. preferias Porque ganhar. preferia ganhar lá de porque aqui já ganhei mais. Exatamente. Sim, é justo. É boa, justo. boa pergunta. Parabéns. Olha, podes dar os louros ao Tete, porque O foi ele Tete, que nos deu. sério? Nós tínhamos o ganhar, preferes Tínhamos ganhar o aqui ganhar ou ali. ali, Ele mas disse, eu por disse, que não perder? e perder. Perder Boa. acho que é mais. E faz todo sentido. Boa. Eu pensava que aí seriam 2 piratas que também vivem muito aquilo, que eram os matas. Os matas, os gêmeos. Mas o Tete. Por acaso não, por também acaso me não. surpreendeu. Foi o Tete. Boa, correr. Jubé Forte ou Calvão? Boa pergunta. Calma. Ok. Calma. Atenção que não tens de justificar. Sim, sim, Não, tens não, que nem justificar. vou justificar. Sim. Não tens de justificar Não vou esta. justificar. Não é- Senão ia alongar. Exato, exato. Não tens de Não, justificar. são alturas diferentes, são fases diferentes, Claro. são conquistas diferentes, são formas de sair diferentes, muita coisa diferente, não me vou alongar. Porque senão... Ok. Muito bem. Então vá, um fino ao balcão aqui no Fojo ou um fino ao balcão no Arião? No Arião? No Arião, no bar, sim, do- sim, no teu sim, bar. sim. no teu bar, né? Olha, como eu acho que foram poucos lá, ou melhor, eu Não foram tão poucos. Não, foram poucos no sentido de quando eu
efetivamente aproveitei um bocadinho do areão, a história acabou. Exato. Porque eu aqui, acabamos o podcast e vamos ali beber um fino. Eu vou responder um fino no areão. Ok. E pego nas palavras da semana passada aqui na brincadeira com o Ricardo. Que foi, na brincadeira, estávamos aqui a jantar e eu virei-me para ele e disse assim, seria algo fabuloso agarrarmos nas câmaras e estou a ver aquela esplanada vazia sem e ter 2, 3 cadeiras, isso seria uma coisa fabulosa. Filmar lá qualquer coisa era. Só que lá está, já são timings diferentes. Sim, já passou muitos anos, mas as memórias daquele estrado. Respondo fino lá porque senti que o aproveitamento dos amigos lá foi muito curtinho. Exatamente, sentiste que foi. Porque foram 15 anos. Sim. 15 anos, mas se calhar só no fim é que eu, entre aspas, aproveitaste aquilo realmente com os teus amigos. Sim. Muito bem. Então, e brincar com o Gonçalo ou treino de veteranos? Esqueçam isso. Esqueçam os veteranos, esqueçam a bola, esqueçam tudo. Isso não. Mas posso responder ainda de outra forma a essa. Que é essa, eu vou contornar. Trazer o Gonçalo aos veteranos. Para um treino dos veteranos. Muito bem. Muitas pessoas fazem isso. Trazem os meninos, eu fico com babysitter normalmente. Temos que alterar. Ficamos a babysitters e vocês andam lá e a gente anda nessas aventuras até às 10 da noite. Disseste 3 da manhã, não? Não, 10 da noite. 10 da noite, eu ouvi mal. Tem outro fuso horário. No outro fuso horário são 3 da manhã. Neste fuso horário não. Aqui está na Austrália. Na Austrália são 3 da manhã. Então, e diz-me uma coisa. Aí não sou eu, és tu. És tu. Arquiteto do ano ou jogares no Porto? Hoje em dia, se desse essa possibilidade. Boa para vocês. Jogar no Porto. Muito bem. Muito bem. Boas. Espetáculo. Cara a cara com o guarda-redes. Finalizar ou dar ao lado? Olha, vê se tenho um colega para... Tens um colega ao lado. Finalizas ou dás ao lado? Sempre dar ao lado. Sempre. Muito bem. Se respondesse com 16 ou 17 anos, aí era uma devida resposta. Dependendo da situação. Mas não tenho dificuldade em dar ao lado. Acho bem. Só se for no torneio de Fojo, 42-2 e para o prémio de melhor marcador. Aí já me dás ao lado. Pronto, aí depende da situação. Claro. Faz sentido. 6 ou parada? Relativamente a morar. Pode ser. A morar ou para o sentido que podes levar para o sentido que quiseres. Parada, a pergunta acho que é nesse sentido. Sim. Que é, eu mudei, para quem não sabe, eu morei aqui. Também é engraçado colocar desta forma, não é? Morei aqui 32 anos, puxa. É uma vida. Só alguns. Anos, e estou lá há um ano. Pois. É diferente. É diferente. Não consegues escolher um? Não, é diferente porque as condições são diferentes. As fases da vida são diferentes. Agora estás na tua casa. Eu há bocado disse isto e eu acho que mais uma vez parece um clichê, mas o futebol pauta-se por ciclos. Okay. E a vida pauta-se por ciclos também. É verdade. E eu acho que a parada vem noutro ciclo. E é maravilhoso sentir que continua a haver ligação, continua a haver futebol, continua a haver conversas fáceis. Continua a ser muito fácil o contacto com toda a gente nesta casa. E isso é maravilhoso e é isso que nós trazemos do futebol. O futebol é mesmo isto. Porque é que nós estamos aqui? Há um clube que nos liga, mas há a amizade que é, ok, podemos ter este símbolo ao peito, mas podemos estar noutro sítio qualquer com outras pessoas e é a amizade que nos une, é a conversa fácil, são as memórias, é tudo isto que nós falamos. Acho que o futebol é tudo isto. Traz-nos isso. Mas em relação a esta questão... E vejam lá, que é 6 parada e já vamos outra vez. Daqui a 32 anos respondes a isto. Exato, quando tiver já 32 na parada... Vais ter 67... Uau! Depois, olha, eu vou deixar aqui uma nota aos 67 anos. Eu faço esta pergunta. Lembrei-te de um telemóvel. E tu aí já vais poder responder. E aí já respondes. Boa. Para finalizar, Rafa, fazer a feira ou o bar do Orião? Opa!
Eu de vez em quando ainda ajudo os meus pais Na a feira, fazer né? a feira. Isso dá-me algum gosto por sentir a proximidade que eu tenho aos meus pais. Não o faço por gosto. Faço por gosto familiar. Faço por Certo. gosto de coração. Para continuar com aquela ligação que tens. No Arião há tantas memórias boas, mas também há muitas memórias más em relação ao Arião, porque era um trabalho, entre aspas, não vou dizer forçado, porque senão isto parece mal e ainda vem aqui. Exploração infantil, ainda vem aí as autoridades. Mas era uma fase da vida em que eu precisava muito mais, e vocês sabem bem disto, que era aquela vontade de juventude que eu não tive. Isto pode dar assim aquele ar de juventude roubada, mas quando vêm estas perguntas relativamente ao Orião, eu vou sempre associar uma ou outra. Eu tenho que ver o lado bom de um lado e o lado bom do outro. Claro. As feiras é um carinho que tenho ligado aos meus pais e isso é inegável. O Arião, por tudo o que me proporcionou durante 15 anos, mas mais uma vez, foi um ciclo, está encerrado e neste momento, se eu não for com ninguém que seja para partilhar algum momento lá, nem me diz Não nada. faz sentido. Eu ir lá neste momento. Ok. Não faz sentido, olha, apetece-me tomar café não, porque não tomo, mas apetece-me beber uma cerveja, não vou ao Arião beber. Ok. Não faz sentido nenhum. Tem que haver uma bagagem que venha comigo, porque senão Sim, aquilo que te acompanha no fim, não é? não... Muito bem. Pito, Tá por Muito nós bem. acho que é tudo. Espero que tenhas. feito. Espero que tenhas Pai, gostado. obrigado por teres Pá, vindo, nós- já sabes que é um prazer enorme ter-te aqui, Eu sei que aqui, sim. naquele balcão ali, E- naquele e- relevado verdinho ali, e Eu incrível. Vocês sabem que para mim é um gosto e acho que se notou. Foi genial. Sim. E Sim, foi, é aquela hora e meia de conversa fácil que estavas a dizer e aquela hora e meia que nós temos muitas vezes, seja por mensagens ou seja assim, cara a cara, mas é sempre bom e é sempre um gosto poder conversar contigo e mostrar um bocadinho das nossas conversas e daquilo que é a tua também, a tua ligação ao Seixo, para as pessoas, para toda a gente saber isso. Correto. Por isso, Obrigado. o nosso muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Sempre. Seixo sempre. E agora, falando só para mesmo finalizar, o próximo convidado vai ser diferente. Vai ser diferente. Opa, olha, Convidado e mistério. A A gente vai revelando umas pistas. Tem-nos dito que nós dizemos as pistas e a malta, isso depois não tem piada porque a gente depois já sabe quem é o próximo. Então pronto, a gente hoje não Desta vai dizer vez ninguém, não vamos dizer ninguém. nem vamos dar pistas de nada. E depois, Vamos dando uma outra ali só, mas na altura. não vamos dizer nada. A malta diz que não tem piada, pronto, se não tem Ou piada, então não tem podemos piada. meter o nós vamos suspense falar. até ao fim e depois Exatamente. para Depois fevereiro. no dia, nós quando dermos a apresentação, vamos dar ali 10 segundos para as pessoas. Um cheirinho. Pode ser este. Pronto. Está bem, olha. Nós, é tudo. Obrigado Nós a é todas tudo. as Obrigado pessoas a todos. que nos acompanharam, ao Pito por ter vindo, Ao à Jorge. Regi, ao Jorge por nos ter ajudado Mais e uma vez nos ajuda aqui, e está sempre aqui incansavelmente, presente. ao Portanto, David, que apesar de ter estado mal no sábado com o fora de jogo, acabou por fazer um bom trabalho aqui hoje. Aqui na Regi, e obrigado ao Tito também que nos deu uma ajudinha Também hoje, nos deu hoje de manhã. também nos deu uma acabámos de ajuda escrever o roteiro. nisto ou naquilo. Também o Tito também deu uma ajuda, ao Ted também. Eu também agradecer aos dois. A Diana, também E a Diana também ajudou. ajudou-nos ali Sério? um bocadinho. Boa. A gente faz o trabalho de casa. Isto é, Boa. a gente faz este trabalho Agora sempre. estás a ver logo à noite para ver ao YouTube se já está. Não, Não vai está. só. Nós podemos aproveitar Vai já para só dizer, brincar. para te dizer, o episódio sairá em princípio no sábado, entre sexta ou sábado, mas depois se acompanhas as redes sociais sabes que Vais ver lá. vais ser avisado. Por isso, nós Isso a é todos, tudo. É isso, é a todos Pá, muito daqui a obrigado. um mês, E daqui a um daqui mês. voltamos a ver daqui a um mês. Certo? Certo. Então vá. Obrigado. Obrigado e um bom ano, né? Já Pois, aproveitar bom para ano, já desejar foi. um bom ano. O árbitro sei a minha filha. Mamei, mamei. Além de sermos prejudicados ao longo da década sobre a arbitragem. Eu gosto muito de estar no sítio aonde se vê. Mas eu paguei bem pelo olhar. Para não ser Outra coisa à rede é gol. Eu estou apaixonado por isso.